Uma quarta-feira magnífica para todos vocês. Finalmente chegou o dia que o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, que até pouco tempo atrás muita gente dizia que era impossível de acontecer, mas esse dia chegou. Eu falei para vocês que a porta se abriu muito para essa possibilidade depois que os vistos dos ministros, tirando 3 deles, os vistos foram cancelados para os Estados Unidos, e aí eles ficaram com aquela coisa, não, mas a gente sempre tem Paris e a gente nem liga tanto assim para os Estados Unidos, né? Aquela tentativa de maquiar o desespero que eu imagino que eles estão, considerando que não só eles, mas os seus familiares diretos não vão conseguir mais ir para os Estados Unidos, não vai ter mais palestrinha, comprinha na Quinta Avenida, não vai ter mais Disney, não vai ter mais nada. Mas a Lei Magnitsky é um passo super importante para a gente poder ter o começo, só o começo, de uma punição a abusadores de seus próprios poderes e de violadores de direitos humanos, que é isso que ficou claro hoje. Basicamente, o mundo todo está vendo que o Alexandre de Moraes, ele violou direitos humanos. Isso é muito grave, ele está do lado de uma lista de pessoas corruptas, de tiranos, dentre outros. E o caminhão do briefing passou por toda a esquerda e eles estão dizendo que essas sanções não são tão graves assim, que isso é apito de cachorro da direita. Se eles tivessem um pouquinho de vontade, muito embora eu acho que o problema ali não é falta de vontade, é de caráter, eles pesquisando o que significa essa lei, aplicada na sua forma mais severa, como aconteceu agora e também valendo já para a esposa do Alexandre de Moraes, que é como se fosse uma pena de morte financeira para esse sancionado. E eu espero muito que isso não pare no Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos já estão dando esse recado, né, sobre os cúmplices dos violadores de direitos humanos, dos abusadores de seu próprio poder, e tem outros aí nessa lista, que é uma lista que, na minha visão, não é pequena, também merece ser sancionada. E o abuso de poder está acontecendo desde 2019 com o inquérito ilegal e inconstitucional das fake news, que é uma coisa que eu falo para vocês desde aquele momento. Falo toda hora, sempre, e infelizmente muita gente no Brasil abraçou a ideia de que ao rasgar a Constituição, ao ignorar a Constituição e a fazer leis da própria cabeça, o Alexandre de Moraes é a própria lei e assim ele seria o guardião da democracia, o guardião da Constituição. Não faz o menor sentido, né? Se ele está indo contra a Constituição, ele ser o guardião dessa mesma Constituição. E esse caminhão do briefing que passou, então, da esquerda, quer dizer que ele está tranquilo, que essas sanções são só para os Estados Unidos, que só afetam patrimônio e contas nos Estados Unidos, mas a história não é assim não, aliás não tem nada a ver com isso. Dá uma olhada nessa matéria aqui da Veja, dizendo que conversou com banqueiros e que eles disseram que as sanções são inócuas. Bom, das duas uma, ou os banqueiros que eles falaram não sabem nada, ou arrisco dizer que a maior probabilidade é que o banqueiro que eles conversaram chama tirei do cu, porque isso não procede. E é tão simples de pesquisar hoje em dia. Eu vou trazer para vocês as complicações dessa lei, tá? Então, primeira coisa, como vocês sabem, congelamento de bens nos Estados Unidos. Todos os ativos financeiros são imediatamente congelados, válidos também para familiares e até empresas de fachada, desde que se consiga bloquear, rastrear esses ativos. Proibição de transações financeiras em dólares, né? Então, como é a moeda global, qualquer transação que passe por bancos americanos, mesmo que brevemente, né, como um banco intermediário, pode ser bloqueado. E isso, na prática, isola a pessoa do sistema financeiro global, porque a maior parte das transações é feita pelo SWIFT. Proibição de negócios com cidadãos e empresas americanas. Então, se eu quiser fazer algum negócio, eu tô falando disso também para familiares, tá? A gente sabe que, por enquanto, é o Alexandre de Moraes e a esposa, mas pode ser mais abrangente. Não dá para fazer nenhum negócio com essas empresas. E aí, a gente tá falando aqui até de conta no iCloud, Apple, Spotify, tudo que tem ligação com os Estados Unidos, nesses setores de tecnologia ou não, ele pode ter impacto para essa pessoa sancionada, né? Efeito cascata internacional, que são riscos secundários dos bancos internacionais e grandes empresas que, por compliance, evitam qualquer relação com pessoas que são sancionadas nos Estados Unidos, mesmo que não exista uma obrigação legal direta, para não arriscar uma punição secundária, porque os Estados Unidos pode punir aquele banco ou aquela empresa que está fazendo negócios com essa pessoa sancionada. Por uma questão de risco, né, de tolerância a risco, de gerenciamento de risco, já não faz negócio com aquela pessoa. Então pode fechar contas em outros bancos, como europeus, asiáticos e latino-americanos, impedir operações com corretoras e plataformas de investimentos globais, restringir viagens e vistos e não só para os Estados Unidos, porque depende de como ele enxerga essa parte de compliance internacional.
E lembrando que tudo isso pode recair sobre pessoas próximas ali da família, filhos, cônjuges, etc. Porque se você usa isso como subterfúgio para poder aplicar, para poder fazer o uso do sistema financeiro normal, essas pessoas também podem ser sancionadas e as instituições também. Existe danos à reputação e risco jurídico, porque isso é uma acusação formal, pública internacional, de que o Brasil hoje vive sob um sistema que não é democrático. Aí vem Metrópolis, o Globo, Infomoney de falar que o Alexandre de Moraes é a primeira autoridade de um país democrático a ser sancionado. Gente, vocês não entenderam ainda o que está acontecendo? Que planeta que vocês vivem? Que democracia que vocês acham que tem no Brasil com quem viola direitos humanos e abusa do seu próprio poder há 6 anos? Acorda, acorda, acorda. Acabou esse tempo de ficar falando coisas que não fazem o menor sentido. E a gente tá falando aqui também de cartão de crédito, então Visa, Mastercard, American Express, qualquer empresa financeira que passe ou tenha algum tipo de relacionamento com os Estados Unidos, vai ter algum problema. E isso impacta também os bancos no Brasil, porque os bancos no Brasil têm, primeiro, usam compliance internacional, onde pode vir um sancionado a não querer, ele não faz muito sentido ter relacionamento com esse tipo de pessoa, aí que eu não sei se eles vão ter coragem de bancar isso e ter uma possibilidade de sanção internacional ou de ficar sujeito a uma penalização do próprio Alexandre de Moraes, né? Porque ele é tudo, né? Ele é vítima, ele é acusador, ele é julgador, ele é a testemunha, ele é o delegado, ele faz qualquer coisa. Então, é uma dúvida que eu tenho, mas vai ser interessante de observar. E isso vai recair também pros familiares, porque se você usa um testa de ferro próximo seu para movimentar e ter uma vida normal no Brasil, eles também, primeiro, a esposa vai ser sancionada, mas outras pessoas do entorno também podem ser. Então, assim, gente, isso não chama pena de morte financeira à toa. É muito sério o que aconteceu hoje com a Lei Magnitsky. E, aparentemente, o objetivo disso é fazer, e ter sido só o Alexandre de Moraes por enquanto, que eu sou contra, eu acho que tem que ser pelo menos o Gilmar e o Barroso também, é de pressionar a corte a arrefecer. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que eles vão continuar dobrando a aposta. Eu acho que eles vão dobrar a aposta tanto no judiciário quanto no governo. E a gente vê pelo próprio, esse caminhão do briefing que eu falei, né? Da mídia tradicional, do pessoal da esquerda, do pessoal ligado ao PT, como eles se posicionam em relação a isso. A narrativa para eles, para a militância, é muito boa, porque ele se coloca contra o imperialismo norte-americano que está interferindo no Brasil e a soberania brasileira. Não tem nada de interferência em soberania de nada. Ele está sancionando uma pessoa física que abusou do seu poder, inclusive contra cidadãos americanos e empresas americanas. E isso tem um impacto muito grande na eleição no ano que vem, porque se eles continuam angariando esse poder e pressionando e dobrando a aposta cada vez mais, eu acho que é esse o caminho. A solução para o Brasil, que muita gente acredita que vai ter nas eleições do ano que vem, porque a popularidade do Lula tá pior, muito provavelmente não vai vir em 2026. E também eu não acho que é a eleição que resolve tudo, a gente viu isso até com o Bolsonaro, todo o estado tá aparelhado, tudo tá aparelhado, então é muito mais difícil, muito mais grave a gente conseguir resolver esse problema. Mas o Alexandre de Moraes precisava ser sancionado sim, até por uma questão de justiça. Justiça precisa ser feita. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas você pode falar o que você quer, como assim você fala que não é mais uma democracia? Não é porque não me atinge pessoalmente, pode me atingir, levando em consideração que não me atingiu até agora, mais ou menos, porque eu tô num inquérito do TSE, que foi colocado ali pela coligação do Lula, dizendo que eu fiz fake news, que eu não fiz, e até hoje esse processo tá rolando. Mas não é porque eu não fui atingida até agora que significa que não existe esse problema de violação de direitos humanos e abuso de autoridade. A gente vê acontecer todos os dias, coisas completamente surreais acontecendo. Então, assim, parece que as pessoas esperam, tem até rolando isso no Twitter, né? Escreverem no Diário Oficial da União, somos oficialmente uma tirania. Então, é muito impressionante como tem muita gente que só olha pro seu umbigo no Brasil, não vê o que tá acontecendo embaixo do seu nariz, e pior, apoia o tirano, vai tirar foto com ele, fala que ele é guardião da democracia, guardião da Constituição. É muito, muito triste ver que tanto brasileiro ainda faz isso. Mas tem muita gente que, como eu, tá muito feliz com o dia de hoje pelo começo, o início de novo. Não podemos esmorecer porque esse é só o começo de um senso de justiça e de punidade sobre essas violações que aconteceram no Brasil. E, gente, fizeram isso contra americanos, contra cidadãos americanos. Vocês acharam mesmo que ia ficar por isso mesmo? Mais do que nunca, fica claro saber quem tem caráter e quem não tem. Quem tá do lado dos abusadores não tem caráter.
não tem valores, não tem princípios. E na minha visão, vocês, como eu, deveriam nortear toda a sua vida e quem tá perto de vocês, na família de vocês, no seio familiar de vocês, quem cuida do dinheiro de vocês, quem observa as estruturas que vocês precisam ter em absolutamente tudo, na sua vida financeira, na sua saúde, em tudo, com esses valores. Porque não dá pra desconectar valores e princípios do resto. Principalmente no momento atual. Não é uma questão de opinião. Ah, mas eu acho que... Não, abusos aconteceram, abuso de autoridade, violação de direitos humanos, isso aconteceu, isso é fato. E o mundo todo, por conta dessa sanção hoje, sabe disso. E a questão só vai piorar. De que lado você tá?